A nossa aula aqui vai ser voltado a técnicas de tesoura e eu queria passar o máximo de informações possíveis, mas a gente vai desenvolver bastante esse assunto, tá? Então você que é profissional de beleza, se você tem um amigo cabeleireiro, se você é uma cliente que quiser mandar o link aí, o aviãozinho para o seu amigo cabeleireiro, seu cabeleireiro, se eu não for o seu cabeleireiro, pode mandar o link para o seu cabeleireiro. Mas a gente está transmitindo pelo Instagram e agora pelo YouTube também, pelo canal no YouTube, todas as quartas-feiras. Tudo bom, galera? Todas as quartas-feiras a gente vai estar aqui a partir das 20 horas fazendo a nossa aula técnica para profissionais. E é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há bastante tempo. Já viajei o Brasil inteiro fazendo treinamento, então queria mandar um abraço para todo mundo que assistiu esse vídeo e que já participou das minhas aulas. Eu tenho um prazer muito grande de fazer isso, porque até mesmo por conta da minha história, por conta da minha vivência, eu tive um começo que não tinha tantas oportunidades de informações, não tinha toda essa tecnologia, Instagram, Facebook e YouTube, tudo isso que a gente tem como ferramenta, como janela de oportunidade. As minhas pesquisas, o meu começo como profissional, eu tinha que ir buscar informações em revistas, às vezes revistas importadas, ou quando a gente esperava uma pessoa realmente que tivesse um desempenho, um trabalho que tivesse uma relevância, um trabalho diferenciado, a gente buscava assistir, ver um trabalho diferenciado, e foi assim que eu tive um começo da minha profissão, mas também tive bons professores, tive boas pessoas que me inspiraram, boas pessoas que me deram instrução e que foram como anjos na minha vida para me ensinar, para me trazer a informação e o conteúdo, e eu acho isso muito legal, assim, transmitir esse conteúdo, essa informação, transmitir aquilo que a gente aprende. A informação não é minha, a informação não é de ninguém, a informação é daquele que aprecia e faz bom uso dela. Bom, eu espero que o que a gente passar aqui seja bem aproveitado por vocês. Eu estou transmitindo pelo YouTube e pelo meu Instagram, então são os dois canais, Sérgio G. A gente vai estar fazendo uma rotina, a gente vai estar fazendo agora um programa semanal de aula para profissionais e esclarecendo dúvidas. A minha proposta de aula para hoje vem de algo muito importante, que é trabalhar com a tesoura, trabalhar com a ferramenta que é um dos símbolos mais fortes e importantes da nossa profissão, que é a tesoura, o que a gente faz todo o nosso trabalho. Um exemplo, se a gente tiver a tesoura certa e desenvolver o trabalho certo, a gente consegue fazer N resultados, mas a gente precisa ter técnica. O que eu sempre falo nas minhas aulas é que um profissional, ele tem um lado artístico e tem um lado técnico. O lado artístico é o profissional que se inspirou, eu quero ser um profissional de beleza, eu quero ser cabeleireiro, eu resolvi ser cabeleireiro, gostei dessa profissão, como aconteceu comigo, eu não trabalhava na área de beleza e realmente me inspirou a trabalhar na área de beleza, mas existia um desprendimento, uma vontade, um desejo, um anseio natural em trabalhar com beleza. E isso me despertou um outro interesse. Eu vou ter que buscar a informação, o meu treinamento, o curso, o recurso, todas as oportunidades para eu poder fazer isso da melhor forma. E eu aprendi de diversas categorias e com diversos profissionais. E eu posso dizer para você, profissional de beleza, valorizar a técnica com a tesoura. É importantíssimo você desenvolver uma boa habilidade com a tesoura e com o pente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a tesoura. Por quê? A gente tem uma certa deficiência na nossa categoria em relação à forma com que é ensinado a nossa intimidade e a nossa interação com esse material, com essa ferramenta. O porquê? Quando a gente vai para uma escola, para um treinamento básico, né, quando a gente inicia a nossa profissão, a gente tem um treinamento.
E esse treinamento está muito mais voltado ao cortar o cabelo. Então a gente está naquela necessidade de cortar o cabelo rápido, alcançar o resultado rápido. E a gente se esquece de que os treinamentos começam com a tesoura. A gente fica muito na ansiedade de já cortar o cabelo. E para cortar o cabelo, eu tenho que saber usar a ferramenta. E na maioria dos treinamentos, praticamente no Brasil inteiro, você ensina o corte e não a habilidade com o material. Até mesmo porque existe uma necessidade dessa habilidade, porque é um material super perigoso. Você tem que desenvolver uma técnica, uma habilidade com segurança. E essa habilidade vai fazer com que você tenha a segurança na hora de trabalhar para você e para o seu cliente. Você ganha habilidade e agilidade para você fazer um trabalho mais rápido, porque se você não tem uma habilidade, você não tem uma determinada técnica, ela restringe a tua dinâmica na hora de cortar o cabelo, restringe a tua dinâmica do resultado que você quer alcançar. E outra coisa, a técnica em si. Se você tem uma limitação na sua habilidade com a tesoura, a sua técnica, a sua variação em relação ao resultado que você vai alcançar fica limitado. Então, eu acho super válido e eu acho que você, profissional da beleza, pedir para vocês alguns minutinhos para vocês observarem o que eu vou falar, porque existe um crescimento progressivo nessa habilidade com a tesoura. Primeiro, a maioria das empresas e dos fabricantes das tesouras, elas desenvolveram uma anatomia para a tesoura por conta da gente ter um conforto na hora de trabalhar. E a gente precisa entender qual que é essa qualidade e essa habilidade, como que eu posso dizer? Tecnologia, essa palavra. Tecnologia do desenvolvimento e da fabricação. Eu tenho a oportunidade de ter contato com diversas marcas de tesouras, eu posso mostrar algumas aqui para vocês. Essa é uma tesoura Mizutani, essa é uma tesoura Mizutani, essa daqui é uma tesoura Joyle, essa daqui é uma Ricato, essa daqui é uma Ikari. Então são várias tesouras que nós temos no mercado e diversos fabricantes. As tesouras, elas têm um certo desenho, e esse desenho não é simplesmente um desenho artístico, uma coisa para embelezar o material. Na verdade, esse designer que o material tem é um designer de anatomia, para a gente poder ter um certo conforto no trabalho. Então, essa tesoura, por exemplo, aqui, é uma tesoura que ela é extremamente anatômica, olha como ela encaixa na mão. Olha como é que ela se encaixa na mão. E ela é tão anatômica que ela tem um apoio já fixo. Então, ela é uma tesoura de 5 polegadas e ela tem um braço um pouquinho mais curto que o outro, um apoio um pouco mais curto que o outro, justamente para a gente ter uma certa anatomia na mão. O que é importante também a gente falar, que dependendo da sua habilidade, do seu treinamento e da sua intimidade com o material, você também evita problemas de saúde. Se você não tem uma boa didática, um bom entrosamento com a tesoura, você vai ter diversos problemas. Primeiro, problemas de bursite, problemas de tendinite. São questões de saúde. Você fizer um uso repetitivo de um movimento, sem você ter uma técnica, sem você ter um certo cuidado e uma certa habilidade, você pode desenvolver diversos problemas. Então começa a cortar o cabelo, a mão começa a doer, começa a cansar. Não é normal isso. O que é normal é você fazer um movimento repetitivamente e sem ter esse cansaço e sem ter essa dor. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu corto cabelo todos os dias eu tenho uma boa quantidade de clientes para cortar cabelo, graças a Deus, né? E eu faço isso N vezes, o mesmo movimento, e eu faço isso há 26 anos. Tem pessoas que com 2, 3 anos de profissão já não aguenta mais a mão, tem que usar munhequeira, tem que botar gelo,
já não consegue, fica adaptando o jeito de cortar, justamente porque não tem uma boa técnica. Primeiro, nós temos que observar qual é a nossa postura em relação ao nosso trabalho, porque se eu tiver com os braços mal acomodados, eu vou ter um problema de tendinite, de bursite, problemas na coluna, dores, e isso até mesmo a minha postura não vai ficar bonita trabalhando. Tem gente que trabalha assim, ó, vou virar aqui para o lado. Tem gente que acaba trabalhando assim, olha, fica encurvado e não tem uma postura, e não tem uma dinâmica. Estou falando aqui sobre técnicas de tesoura e para você ter um bom resultado, um bom desempenho e não ter problemas. Então, eu vou falar, o primeiro problema é a postura. A pessoa que não tem a postura, ela trabalha com o braço fechadinho aqui, com a asinha fechada, tá? Ela fica aqui com a asinha fechada e ela fica corcunda. Então, a pessoa trabalha dessa forma. E isso aqui, a pessoa que está acostumada a trabalhar dessa forma, primeiro que ela não tem muita habilidade, não tem muita mobilidade com as mãos. E outra coisa que ela fica esteticamente limitado de como trabalhar. Então, é importante, primeiro, a pessoa se preocupar com a postura. A gente está na frente do espelho, então você consegue se enxergar. E é importante a gente ter movimentos. Eu vou ter movimentos. O primeiro movimento é o meu movimento dos braços. Os meus braços precisam se articular e de uma forma confortável e que não fique acima do meu ombro. Então, normalmente as pessoas ou fazem um movimento muito alto ou fazem um movimento muito travado. E isso não vai ser bom para a sua saúde e não vai te dar facilidade para você desenvolver bem um trabalho. Então, primeiro assunto, primeiro ponto é esta postura, tem que ser confortável, tem que ser elegante, tem que ser descolado. Então, cada um vai ter o seu jeito. Ou se você vai usar, depende de como você se veste, de como que é seu estilo, mas você tem que estar livre, você tem que ter movimento. E um dos movimentos que é importante é o movimento dos braços. O braço, ele tem que funcionar como um basculante, olha. Olha o meu movimento do braço. Parece até que eu estou numa academia, fazendo um exercício de alongamento, ó. Fazendo exercício de alongamento. Eu tenho que fazer isso confortavelmente. Se a minha cliente está aqui, eu tenho que fazer esse exercício confortavelmente. E eu tenho que estar livre. Então, eu tenho que ter esse espaço, eu tenho que ter a distância, justamente para eu enxergar a cabeça, o cabelo do meu cliente, mas eu tenho que ter mobilidade dos meus braços. E o meu braço funciona como um basculante. Parece uma bobagem, né? Não, isso é importantíssimo, gente. Importante porque além de você manter a tua postura, você tem uma certa elegância no trabalho, você está mantendo a tua saúde e você tem visão do trabalho. Quando você fica muito exprimido, quando você fica muito grudado, você não tem visão, você fica comprimido, você fica limitado, você fica tolhido de fazer determinados trabalhos porque você está preso, não está amarrado, você está preso, tá? Então vamos lá, exercício dos braços. A cabeça está aqui, você vai fazer esse exercício para alcançar o teu cliente, ó. A tua mão, você trabalhando, tem que enxergar a tua mão como um basculante. Você tem que ter a distância. A gente fala do distanciamento agora, nada melhor do que isso. Você já vai praticar o distanciamento. Corta com distanciamento. Já vai praticar isso. Nada de ficar grudadinho na pessoa, parecendo um caramujo, tá, gente? Vocês têm que ficar à vontade. Então, ó o basculante, é o braço, tá? Segundo, é a anatomia da tesoura. A tesoura ela tem que descansar na tua mão. A tesoura ela precisa ser anatômica na tua mão. Então tem pessoas que têm a mão pequenininha e aí precisa ter um anel de encaixe no dedo. Algumas tesouras, eu vou mostrar aqui bem pertinho daqui do YouTube. Tá vendo essa borrachinha por dentro da tesoura aqui? Esse é um anel que ajusta o diâmetro do dedo, né? Para encaixar. Vou colocar aqui no Instagram. Essa borrachinha aqui por dentro é o anel que faz o ajuste
para a gente ter o encaixe, ó, o meu dedo encaixar aqui, tá vendo? Para ele encaixar. Então, eu preciso ter uma tesoura que ela encaixe de forma anatômica na mão e que ela seja confortável na mão e que eu sinta seguro. A tesoura não pode ficar solta na mão. Tem algumas formas que não tinham uma didática. Um exemplo, olha, essa tesoura foi feita para encaixar dessa forma. Então, essa tesoura não foi feita para trabalhar dessa forma. Olha como ela fica feio trabalhando dessa forma. Ó, ela não tem, ó, olha só, se você trabalhar dessa forma, é uma forma errada. Ela não tem nem encaixe. Olha como ela tem uma anatomia justamente para encaixar na mão, ó, para ela se moldar a mão, para ela ficar anatomicamente encaixada na mão e confortável, para você não ter problema de tendinite, para você não ter problema da tesoura escapar da mão. Ela tem que ficar firme na mão. Olha só como isso aqui é um jeito errado. Então, não é um jeito certo de segurar a tesoura. Nem esse jeito aqui é um jeito certo de segurar a tesoura, porque tem gente que trabalha dessa forma aqui. E a tesoura, ela não pode movimentar as duas lâminas. Por quê? Se eu for trabalhar com uma base reta, eu tenho que fazer a tesoura movimentar uma lâmina só, como uma guilhotina, olha. Olha, igual uma guilhotina. Então eu vou cortar. Tá, 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 tá. É igual uma guilhotina. Então eu tenho que ter a minha base fixa e a minha base móvel. O que a gente vê assim, quando movimenta aqui assim, ó, que não existe uma base fixa. Mas quando eu encaixo a tesoura anatomicamente, eu consigo ter uma base totalmente fixa. Olha, a minha lâmina de baixo, ela não movimenta. E isso dá um resultado gigantesco, gente. Por quê? Você quer fazer uma linha reta? Como é que você quer fazer uma linha reta com a tesoura parecendo que está num trimelique total aqui, enlouquecidamente, sem uma base? Mas se você quer fazer uma linha reta, você tem aqui, olha, uma base reta. Olha, a tesoura numa base reta. Tá vendo? E é importante, primeiro, como eu vou encaixar essa tesoura? Então eu vou escolher a tesoura que tem uma anatomia para minha mão, ó. Essa é uma tesoura que é anatômica na minha mão. Ó, essa é uma tesoura que é anatômica na minha mão, ó. Ela encaixa na minha mão, tá vendo? Ela encaixa na minha mão. E eu tenho o movimento da tesoura. Então, o que vocês não podem fazer? Segurar a tesoura com uma pinça, segurar a tesoura como um costureiro, porque isso, quem corta assim é costureiro. A gente trabalha com cabelo, existe uma anatomia para a tesoura. E a anatomia é esta. Olha, essa é a anatomia com a tesoura. Então, eu queria passar um primeiro movimento para vocês aqui. E em outras aulas, eu vou compartilhar outros movimentos, outras técnicas. Mas a primeira técnica importante é postura do basculante dos braços, tá? E anatomia da minha tesoura, meu movimento. Então eu vou encaixar a tesoura na mão, como se ela estivesse descansando num bercinho aqui, e vou fazer esse movimento. Bem assim. Antes de fazer ela virada, eu vou fazer ela deitadinho. E aí eu vou fazer esse movimento. Então você tem que fazer esse movimento aqui na mão, ó. Essa lâmina, só esse dedo, só o dedão vai mexer, tá, gente? Vou bem pertinho aqui de vocês, ó. Vamos no Instagram também? Só o dedão vai mexer. Faz esse movimento para mim aqui, ó. Esse é um primeiro movimento. Esse movimento é importantíssimo, gente. A partir desse movimento, e ó, olha só, meu movimento braço e tesoura, ó. Meu movimento braço e tesoura. Tá vendo? A partir desse movimento aqui, você vai abrir uma série de oportunidades de trabalhos e um leque de resultados. Porque a partir desse movimento você consegue desenvolver diversas técnicas. Quando você vai trabalhar somente com a ponta da tesoura, quando você vai trabalhar com o meio da lâmina da tesoura, ou quando você vai deslizar a tesoura, movimento sincronizado da mão com a tesoura. Então, o que eu estou passando para vocês aqui é algo muito importante, gente. É uma dica muito importante para vocês.
E nessa aula que eu estou passando aqui, eu quero compartilhar com vocês diversas dicas. Então, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, eu vou compartilhar várias dicas com vocês de técnicas de tesoura, técnicas de tesoura, e a gente vai fazer outras técnicas de pente, técnicas de mecha, técnicas de cor. A gente vai estar fazendo uma aula assim bem ampla e eu queria que vocês participassem comigo toda quarta-feira às 8 da noite, tá? Eu vou falar com vocês aqui, se alguém tiver alguma pergunta aqui no Instagram, Educo Saba dando dicas aqui, vou falando, obrigado, Mayuli. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Se tiver alguma pergunta, gente, sobre tesoura, tá? Porque eu vou estar explorando bastante esse assunto. Primeira coisa que a gente tem que entender é essa interação e esse movimento com a tesoura e esse envolvimento. Depois eu vou falando sobre o que é fio a laser, fio navalha, o que é a tesoura com ponta, o que é a tesoura redonda, porque existem diversos tipos de materiais. Olha só, eu vou mostrar aqui, ó, uma tesoura com bico redondo, uma tesoura com bico pontiagudo, uma tesoura que tem dente serrilhado, e assim, com várias espessuras, tá vendo? São várias espessuras com efeitos. Tudo isso a gente vai estar compartilhando nas outras aulas. Nessa aula, eu queria estar falando sobre o movimento e a anatomia da tesoura, como você fazer isso. Faz esse exercício desse movimento, essa repetição, essa prática, treina isto para que você possa dar um passo além. Você só vai conseguir desenvolver outros trabalhos, você só vai conseguir avançar e ter mais agilidade, mais habilidade, se você desenvolver esse treinamento. A gente está pelo Instagram, pelo meu Instagram e pelo YouTube também. Então, é um momento diferente que a gente está fazendo aqui, que é um momento de aula e é um momento onde eu quero compartilhar técnicas e dicas para vocês profissionais e para os clientes também que queiram ter essa curiosidade de saber tal. Gente, é importante a gente entender que uma tesoura, ela tem, como é que eu posso dizer? Uma tesoura, ela tem diversas técnicas. E para a gente alcançar essas técnicas, vamos ver, como escolher o tamanho da tesoura. Como escolher o tamanho da tesoura? Boa pergunta. A gente tem a tesoura, que é uma tesoura por um corte convencional, que eu vou falar por causa do nosso tempo aqui a pergunta, tá? Então é o seguinte, quando eu vou fazer uma linha de corte, que eu vou fazer linha de corte masculino, corte feminino, que é corte molhado, eu tenho uma tesoura entre 5 e 5,5 que eu uso, que é a mais anatômica. É o que eu uso, uma tesoura 5 e 5,5. Quando a gente vai escolher, eu tenho que saber qual é a técnica de tesoura de corte que eu vou usar. Se eu vou cortar o cabelo molhado, eu tenho uma determinada técnica. Se eu vou cortar o cabelo seco, eu tenho determinada técnica. Se eu for cortar um cabelo crespo, eu tenho uma outra técnica. Eu uso algumas tesouras variadas. Eu uso algumas tesouras com tamanhos diferentes. Então, não é o tamanho da tesoura única. Eu tenho tesouras com tamanhos diferentes para determinados trabalhos. Um exemplo, eu vou pegar uma tesoura 6,5 quando eu vou cortar um cabelo masculino. Eu vou pegar uma tesoura 7 quando eu vou fazer uma técnica chamada kariage, que é uma técnica que é feita na lateral. Todas essas técnicas eu vou compartilhar com vocês aqui. Todas essas técnicas eu vou acabar trazendo para vocês em aula aqui. Mais um exemplo, cada tesoura existe uma técnica diferente. O que vai partir deste primeiro movimento? Tudo vai começar com esse primeiro movimento. Você desenvolvendo esse primeiro movimento e uma boa dinâmica, um bom entrosamento, uma boa relacionamento natural, gostoso de trabalhar, você vai conseguir desenvolver com outros tamanhos também. Por quê? Uma tesoura 7, uma tesoura 6,5, uma tesoura 4. Eu tenho uma tesoura que ela é 1,5 polegadas, é uma Babyface, que foi desenvolvida específico para fazer franjas. Então,
O tamanho da tesoura é de acordo com o trabalho que você vai fazer. O que você tem que entender é a dinâmica dos anéis aqui, porque o anel ele tem que ser anatômico à tua mão. E se de repente a tua mão for muito fininha, muito pequena, você vai usar uns anéis reguladores. Esses anéis reguladores para que a mão se encaixe anatomicamente. O tamanho da tesoura é o serviço que você vai fazer. A anatomia, você vai ter que escolher a forma correta. Então, quando você for comprar uma tesoura, se ela for ficar grande na tua mão e for uma boa tesoura, ela vai disponibilizar para você os anéis de ajustes. E esses anéis para que a tua mão fique anatômica. Então, respondendo a nossa pergunta aqui no Instagram, que foi feita, qual é o tamanho certo? O tamanho certo da tesoura é para o trabalho que a gente vai fazer. O tamanho certo da anatomia da tesoura na minha mão, eu vou escolher uma marca que seja confortável, vou escolher um desenvolvimento anatômico que seja confortável, mas se eu não tiver o tamanho certo para minha mão, existem os anéis reguladores que fazem essa função. Ok, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre técnicas de tesoura, e hoje, para vocês, nós temos muito mais assuntos para falar sobre tesouras. Nós vamos mesclar com outras aulas que nós vamos fazer às quartas-feiras. Vai ser uma aula rápida. Você viu que a gente vai estar falando sobre assuntos. Então, eu deixo minha dica para vocês aqui e o meu exercício. Confortavelmente, tesoura encaixada na mão e fazer o movimento da tesoura. Se você estiver aí sozinho, se você estiver assistindo, pega a tua tesoura, ou se amanhã você estiver no teu salão, pega esse vídeo que vai estar lá no nosso canal, faz o movimento da tesoura, repete. Se quiser gravar o videozinho e me mandar no Instagram, pode mandar no Instagram. Eu tenho certeza que vai ser uma dica muito valiosa para a tua profissão. Quarta-feira que vem, às 20 horas, a nossa próxima aula. Eu tenho certeza que a gente vai compartilhar um assunto muito importante para vocês. Bora treinar, gente? Beijo, tchau!